Existe uma verdade que a maioria das pessoas não compreende sobre as mulheres narcisistas. Elas não seguem em frente de verdade, elas não se esquecem de ti e não te substituem com a facilidade que a sua aparência calma e composta sugere. Essa calma não é paz, é uma performance por trás daquela imagem cuidadosamente mantida. A obsessão nunca é aleatória. Não vem do amor ou da saudade, vem do inconsciente, de fraturas emocionais que elas se recusam a reconhecer, de uma autoimagem que não sobrevive a questionamentos, e existe um tipo de pessoa de quem uma mulher narcisista nunca consegue escapar totalmente. Não por causa de conexão, não por causa de desejo, mas porque essa pessoa perturbou a identidade que ela passou anos a construir. Tu viste através daquilo que os outros aceitavam, tu saíste de um papel que esperavam que tu desempenhasses. Neste podcast, vais compreender exatamente por que és a pessoa que ela não consegue apagar e por que a tua ausência continua a ocupar um espaço na mente dela, um espaço que mais ninguém conseguiu substituir. Ela não deixa ir da maneira que tu pensas. Uma mulher narcisista pode parecer que seguiu em frente. Ela pode parecer calma, educada ou até solidária à distância. Pode dizer aos outros que está tudo bem e que o passado já não importa, mas esse comportamento exterior não é o mesmo que libertação emocional. Internamente, ela mantém o registro da única pessoa que perturbou o seu controle. Essa perturbação não desaparece com o tempo. Ela esquece facilmente as pessoas que permaneceram apegadas e inseguras de si mesmas. Essas pessoas continuaram a girar em torno das emoções e necessidades dela, confirmaram a importância dela sem resistência e perderam a utilidade. Assim que serviram a esse propósito, deixaram de exigir atenção, a presença delas parecia previsível, e a previsibilidade não permanece ativa na mente dela. Torna-se ruído de fundo e eventualmente desaparece. Tu foste diferente, porque te afastaste sem desmoronar. Tu não imploraste por clareza, tu não ficaste preso na culpa, tu não continuaste a provar o teu valor. Essa falta de colapso emocional foi o que te fez destacar, forçou-a a enfrentar algo que ela evita, que é a realidade de que não pode controlar o mundo interior de todos. Esse momento não resolvido permanece ativo nos pensamentos dela, não por causa de amor e não por causa de apego, mas pela falta de superioridade. Permanece porque ela não obteve confirmação emocional. Ela não conseguiu sentir-se terminada ou acima de ti. Esse sentimento inacabado continua a repetir-se internamente, mesmo quando ela parece exteriormente calma e não afetada. O guião emocional que tu recusaste seguir, uma mulher narcisista constrói relações em torno de expectativas emocionais que a beneficiam grandemente. Ela espera que te sintas responsável pelos humores dela, pelas suas lutas e pelo seu sentido de significado quando ela parece magoada ou sobrecarregada. Espera-se que respondas com cuidado, tranquilidade e lealdade profunda. Com o tempo, isso torna-se menos sobre conexão e mais sobre obrigação. O teu papel transforma-se lentamente em manutenção emocional. No início, podes ter alinhado sem perceber o que estava a acontecer. Podes ter tentado ser paciente, compreensivo e solidário, mas eventualmente algo mudou. Tu paraste de reagir automaticamente a tudo. Tu paraste de te explicar cada vez que ela se sentia chateada. Tu paraste de absorver culpas que não te pertenciam de todo. Essa mudança não foi dramática, mas foi decisiva para quebrar o ritmo. Quebrou o ritmo emocional do qual ela dependia para funcionar. Assim que paraste de seguir o guião, ela perdeu o seu sentido de previsibilidade. Ela já não conseguia antecipar as tuas reações, ou confiar na tua culpa para te puxar de volta ao ciclo de controlo dela. Isso criou um tremendo estresse interno para ela. Ela depende da consistência emocional dos outros para se sentir segura e no comando. Quando te tornaste emocionalmente independente, ela não se conseguiu ajustar. E em vez de se adaptar, ela fixou-se em restaurar o padrão antigo. É aqui que a obsessão ganha raízes muito profundas. Não porque ela sinta a tua falta como pessoa, mas porque precisa desse papel preenchido. Tu não eras apenas alguém de quem ela gostava. Tu fazias parte de um sistema que a ajudava a regular-se e a manter-se no topo. Quando saíste desse sistema, ela não o conseguiu substituir facilmente. Essa perturbação permanece ativa na mente dela até hoje, porque desafia diretamente a forma como ela mantém o controle nas relações. E quando o controle emocional parou de funcionar, as mulheres narcisistas muitas vezes
dependem da pressão emocional, em vez de optarem pelo confronto direto e aberto. Elas expressam a dor de maneiras que exigem atenção silenciosamente. Podem chorar, retirar o afeto, ou agir com decepção profunda, ou apresentar-se como pessoas profundamente feridas. Esses comportamentos são desenhados apenas para te puxar de volta ao envolvimento tóxico. Com o tempo, podes ter aprendido a responder rapidamente, apenas para restaurar a calma e evitar mais conflitos exaustivos e desnecessários. Essa resposta tornou-se a fonte primária do controle dela sobre ti. Mas a dada altura, paraste de intervir para gerir as emoções dela. Tu não correste para confortá-la cada vez que ela parecia chateada. Tu não sentiste a necessidade de explicar as tuas intenções, ou defender o teu caráter de forma desesperada perante ela. Tu permitiste que as emoções dela existissem sem assumires a responsabilidade por elas. Essa mudança pode ter parecido pequena para ti, mas alterou completamente o equilíbrio de poder na dinâmica complexa entre vocês os dois. Quando a pressão emocional deixou de funcionar, ela perdeu uma maneira fiável de influenciar as tuas ações e o teu comportamento diário. Ela já não podia contar com a culpa para guiar as tuas decisões. Já não podia moldar os resultados parecendo uma vítima frágil. Isso criou grande frustração e confusão para ela, porque esses métodos de manipulação tinham funcionado tão bem durante todo esse tempo antes. Ela não estava preparada para alguém que permanecesse calmo e inalterado perante as suas crises. Esse momento ficou gravado porque removeu a sua vantagem. Ela não podia redefinir-te como cruel ou descuidado, de uma forma que parecesse remotamente convincente para a sua própria mente iludida. Tu não discutiste ou reagiste de forma forte o suficiente para apoiar essa história inventada. A tua firmeza inabalável tornou as coisas difíceis. Tornou mais difícil para ela justificar o seu comportamento internamente. É por isso que essa mudança permanece fixa na mente dela de forma obsessiva. Muito depois de a interação ter terminado para sempre entre vocês, tu tornaste-te a pessoa que ela simplesmente não conseguiu quebrar ou submeter. Ela está tão habituada a moldar a forma como as pessoas se veem a si mesmas. Com o tempo, treina os outros a duvidarem de tudo o que sentem, a questionarem as suas próprias reações e intenções de forma constante. As pessoas à sua volta acabam por pedir desculpa por absolutamente nada, ou a sentir-se mal por terem necessidades humanas normais e saudáveis. Esse padrão abusivo e manipulador dá a ela uma tremenda sensação de controlo. Quando paraste de internalizar essa pressão tóxica, algo mudou profundamente. Tu já não carregavas o peso emocional dela nas tuas costas cansadas. O que fez a verdadeira diferença é que tu não balançaste para o extremo oposto. Tu não atacaste o caráter dela em momento algum durante o processo. Tu não tentaste expô-la perante os outros ou provar que ela estava errada. Tu simplesmente paraste de te envolver no habitual cabo de guerra. Tu mantiveste-te calmo, mantiveste-te claro nas tuas intenções. Tu deixaste de te explicar cada vez que ela se sentia ofendida ou decepcionada contigo. Essa mudança silenciosa e pacífica removeu toda a influência dela sobre ti, da perspectiva dela. Isso foi algo profundamente perturbador e assustador. Ela não podia rotular-te como cruel porque tu não eras cruel. Não podia rotular-te como fraco porque tu não desmoronaste perante as suas táticas. Ela não podia rotular-te como instável porque tu te mantiveste totalmente consistente e focado. Sem um rótulo fácil, ela perdeu a capacidade de simplificar a situação. Essa incerteza brutal é extremamente desconfortável para ela lidar no seu íntimo, e é por isso que continuaste a assombrar os pensamentos dela diariamente. Não porque tenha sido dramático ou conflituoso na tua saída da vida dela, mas porque foste incrivelmente firme e seguro de ti mesmo. Ela depende imenso de que os outros reajam fortemente para se poder definir como vítima ou superior contra essas mesmas pessoas. A tua recusa em carregar a culpa deixou-a sem esse ponto de referência vital. Ela não conseguiu reescrever a história como habitualmente faz, de uma forma que apagasse totalmente a tua força interior, e essa tensão não resolvida nunca se instalou ou desapareceu da mente dela. Tu viste claramente através da imagem que ela precisava de proteger a todo o custo. Uma mulher narcisista investe muito esforço nas aparências, na forma como os outros a veem e a percepcionam diariamente nas interações sociais. Ela quer ser vista como carinhosa, incompreendida ou simplesmente impecável. Essa imagem forjada ajuda a sentir-se estável
e justificada no seu comportamento tóxico. Não se trata apenas de uma questão de reputação pública. É assim que ela se convence de que é uma boa pessoa, mesmo quando as suas ações magoam e destroem os outros à sua volta impunemente. Podes ter apoiado essa imagem ilusória no início da vossa relação, podes ter-la defendido perante o mundo e explicado o comportamento errático dela, ou ignorado o teu próprio desconforto apenas para manter a paz e a harmonia. Com o tempo, porém, começaste a notar as grandes e evidentes lacunas. As palavras doces dela simplesmente não correspondiam às suas ações reais no dia a dia. As histórias dela mudavam dependendo de quem estava a ouvir atentamente. O cuidado que ela demonstrava muitas vezes vinha com condições e amarras invisíveis. Assim que notaste isso, já não conseguiste fechar os olhos à verdade. O que mais importa no meio disto tudo é que paraste de alimentar essa imagem falsa. Tu não discutiste de forma agressiva, nem a acusaste diretamente de nada. Tu simplesmente recuaste emocionalmente e criaste o teu próprio espaço seguro. Paraste de reagir com admiração forçada ou simpatia vazia de significado. Tu paraste de afirmar a versão de si mesma que ela queria ver refletida em ti. Essa retirada silenciosa enviou uma mensagem cristalina e inegável. Uma mensagem de que algo tinha mudado de forma irreversível entre vocês os dois, mesmo que nada tenha sido dito em voz alta ou discutido abertamente. Essa perda de validação externa atinge-a de forma profunda e dolorosa no seu ego. Ela depende absolutamente dos outros para confirmar a identidade que apresenta. Quando uma pessoa deixa de refletir essa imagem idealizada, isso cria uma dúvida interna que ela não consegue silenciar com facilidade ou rapidez. Ela pode repetir interações na sua cabeça, questionar o que tu viste nela, ou sentir-se constantemente perturbada sem saber exatamente o porquê de tudo isso. Esse desconforto profundo mantém-te enraizado nos pensamentos dela, porque a tua presença expôs uma verdade que ela trabalha arduamente para evitar a todo o custo. Tu paraste de alimentar as necessidades emocionais intermináveis dela. As mulheres narcisistas dependem frequentemente dos outros como muletas emocionais. Para as ajudar a gerir as suas próprias emoções desreguladas, elas apoiam-se na simpatia, na garantia constante e no sacrifício alheio para se sentirem bem. E no sentimento de que alguém é responsável pelo seu bem-estar pessoal, tu podes ter sido aquele que ouvia pacientemente até tarde da noite, aquele que suavizava conflitos difíceis ou colocava as tuas próprias necessidades de lado, tudo isto apenas para manter as coisas minimamente estáveis entre vocês. Com o passar do tempo, esse esforço emocional tornou-se algo esperado por ela, não algo apreciado ou valorizado como deveria ser numa relação saudável. O que mudou drasticamente é que tu paraste de fazer esse trabalho pesado por ela, já não intervinhas para acalmar a ansiedade ou o desconforto emocional. Tu não correste para confortá-la de imediato quando ela se sentiu chateada com o mundo, não assumiste a responsabilidade pelo estresse ou pela infelicidade crônica dela. Isto não foi um ato de punição cruel ou vingança da tua parte, foi a decisão madura de parar de carregar algo que nunca foi teu para segurar. Quando te tornaste emocionalmente neutro em relação a ela, isso removeu uma fonte fundamental de estabilidade e segurança para a sua mente frágil. Ela já não podia contar com a tua presença constante para se sentir ancorada ou validada. Isso não significa de todo que tenha sido frio ou indiferente. Significa apenas que paraste de funcionar em excesso na vossa dinâmica relacional. Permitiste que as emoções dela fossem única e exclusivamente da responsabilidade dela. Mesmo que isso a deixasse num estado de profundo desconforto e grande confusão, essa ausência é perturbadora para alguém que depende dos outros para se regular. Ela pode sentir-se totalmente perdida, irritada ou inquieta, sem compreender o real motivo, e pode pensar imenso em ti de forma recorrente e obsessiva. Não porque sinta a falta da essência de quem tu realmente és, mas porque em tempos preencheste um papel emocional que mais ninguém substituiu de igual forma. A repetição constante do teu nome aos outros é precisamente o que revela a obsessão dela. Ela escolhe muito cuidadosamente que partes da história vai contar. A tua saída calma e silenciosa cria demasiado espaço para a interpretação alheia. Por isso ela apressa-se a preencher esse espaço com a sua própria narrativa mentirosa. O teu estado emocional importa-lhe porque diz a ela se ainda tem influência sobre ti. O teu silêncio absoluto
É aquilo que a perturba mais profundamente de tudo. A tua calma torna-se a prova viva de que avançaste sem a orientação dela. E essa dura realidade é muito difícil para ela aceitar ou digerir calmamente. Coloca-a irremediavelmente fora do teu mundo emocional e longe de tudo, onde ela já não pode moldar os teus resultados ou definir o significado da tua vida. Tu aceitaste pacificamente o que viste e tomaste a decisão madura e silenciosa de te afastares. Esse tipo de saída remove a capacidade dela de controlar o fim. És a prova viva de que nem todos ficam e suportam os jogos dela, e essa constatação crua nunca se instala de forma pacífica na sua mente perturbada. A tua distância imposta não pretendia magoar ninguém. Era uma forma de clareza pessoal. Recuaste porque ficar perto estava a custar-te a tua própria paz interior. O teu silêncio nunca foi um jogo ou um castigo. Foi uma enorme demonstração de autorrespeito. Percebeste que te explicares não levava à compreensão. Não precisas de provar quanta dor e sofrimento atravessaste para justificar a tua partida. O momento em que escolheste a paz já diz tudo o que importa.